Amém? E vamos! Página 13. Vamos começar a discutir mais uma vez o seno de um arco. Observa, galerinha, que ele fez um círculo trigonométrico ali para a gente começar a raciocinar, ó. Lá na página 13, ele fez um círculo trigonométrico. Dentro do círculo ele desenhou o eixo X e o eixo Y, nosso querido plano cartesiano. Botou um ângulo qualquer, ó, chamou esse ponto de ponto P, botou um ângulo qualquer ali, alfa, e muito carinho, ó, fez uma pontilhada, chamou de P duas linhas, fez uma pontilhada, chamou de P linha. Ainda falou que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, encheu de ponto, olha que coisa linda. Que belo círculo trigonométrico. Ah, obrigado. Ponto O, a origem. Muito bem. Ele até colocou corzinha, né? Ele fez o ponteirinho de rosinha ou vermelhinho, sei lá. E aqui ele fez de verdinho, ó. É ou não é? É. Muito obrigado. Considere no círculo trigonométrico o ponto P formando um arco AP. Ah, esse arco aqui ele está falando, ó. Ele está falando desse arco de A até P aqui, ó. Cujo ângulo central é alfa. Ah, tu vê, ele chama de ângulo central porque é medido no centro da esfera, do círculo, perdão, esfera, sei lá. Define-se como seno do arco AP, ou do ângulo alfa, seno de alfa, a ordenada do ponto P. Ordenada? O que é ordenada? É o eixo, é o valor do eixo Y. E como é que é o nome do eixo X? Abscissa, muito obrigado. Tu vê, ó. Ele simplesmente falou, ó, é isso aqui, esse tamanho P', né, que seria a ordenada do ponto P, é o seno de alfa. Eu te expliquei por quê, lembra? Seno de alfa é o cateto. Certo? Que é o, nesse caso aqui seria o P duas linhas. Concordo? Sobre A, que é o OP. Aceitam isso que eu escrevi? Seno de alfa e no círculo trigonométrico, quanto vale o OP? 1 vale 1 é o raio do círculo trigonométrico. Por isso que o P duas linhas é o próprio seno. Mas tu concorda que o P duas linhas tem o mesmo tamanho do P', ó? Por isso que o seno de alfa também pode ser chamado de OP'. Nesse caso, nesse desenho específico. Eu só provei porque, mais uma vez, porque que este tamanho pintado em verde é o próprio seno de alfa. Tudo bem? Nada demais. Até porque o raio é 1, né? Só porque o raio é 1. Se o raio não fosse 1, não valeria isso. É isso mesmo. É, né? Justamente porque esse tamanho é igual a esse, né? Certo? É isso aí. Aí tu viu, ele não explicou o porquê que o seno, ou explicou depois, deixa eu ver. Não, ele não explicou o porquê, tá vendo? Ele simplesmente botou boca abaixo, ó querido, o negócio verde ali é um seno. Né? A gente explicou só o porquê, a única diferença, nada demais. No círculo trigonométrico a seguir, escreva os ângulos 0, 90, 180, 270 e 360. Era isso que era para tu ter tentado fazer teoricamente, ó. Ter pegado o círculo trigonométrico que já estava pronto, e ter colocado os ângulos que ele pediu. Das aulas que tu assistiu, né, já deve ter decorado quais são esses ângulos. Ou se não decorou, vai somando. 90 mais 90, mais 90 e mais 90, que é côngruo ao zero. E o valor do seno de cada um. Ele quer que eu escreva quem é o seno de 0, quem é o seno de 90, quem é o seno de 180, quem é o seno de 270, quem é o seno de 360. O ideal, meu querido, é que tu esboce a setinha, o ângulo, e tente fazer a projeção, para tu te acostumando a raciocinar com aquele círculo trigonométrico. O ideal é isso, não decorar, a gente que decora. O ideal é tu saber usar o círculo, fala.
tamanho aqui, né? Sempre que a gente vai falar de um segmento de reta entre dois pontos, por exemplo, x e y, a gente escreve as extremidades e bota uma retinha em cima, para dizer que eu estou falando desse tamanho daqui até aqui, ó. Quem era o cateto oposto do triângulo retângulo que eu usei? É o segmento de reta que vai do ponto P ao P duas linhas, né? Por isso que eu disse, cateto oposto, P duas linhas. Mas por que é sobre um depois? Porque nós definimos, nós não, né? Os matemáticos de tempos atrás definiram que valia uma unidade o tamanho OP. Todo círculo trigonométrico do mundo, o raio já se subentende que tem o tamanho unitário, vale 1. 1 o que, professor? O que tu quiser. 1 milímetro, 1 metro, 1 ano-luz. Tem que ser 1. Certo? Muito louco isso, né? Se não for 1, fica chato. Se eu for fazer um círculo trigonométrico e desenhar um raio de 2 centímetros, beleza? Se bater no 1 centímetro, o seno não vai ser 1. Eu deveria fazer 1 dividido por 2, daria 0,5. Se eu faço um círculo trigonométrico e o meu raio de 1 centímetro, se eu faço a projeção e bateu no 0,8, é porque o seno vale 0,8. Já é automático, ele não precisa corrigir. Sacou a ideia? Sutil isso, olha que pergunta bonita que tu fez. É porque quando eu divido por 1, isso é como se não estivesse ali. E o próprio tamanho já vira o valor do seno. É isso. É porque o 1 é o elemento neutro da divisão, podemos pensar dessa maneira. Galerinha, então olha só como é que eu recomendo que tu ache o seno de 0. Tu pode pegar um ponteiro, colocar bem próximo de 0 e traçar aquela pontilhada, ó. O que é esse tamanho aqui? É o seno daquele ângulo, que é quase 0. O que acontece quando eu abaixo o ponteiro? Isso aqui diminui ou aumenta? Diminui, né? Quando o ponteiro está no 0, essa pontilhada bateria bem ali, ó. Que é o próprio 0. Não, mas que é um... Certo? não. 90 também é 90. Vamos ver? É o oposto. Porque ó, eu botei aquele primeiro ali próximo, galera, para vocês perceberem que à medida que eu vou baixando o ponteiro, vai encolhendo esse tamanho. E esse tamanho vira 0 quando o ponteiro se abaixa totalmente. Acaba a projeção, ó. O tamanho da projeção ficou quanto? Não ficou nada. É isso que eu queria que tu percebesse. 90 graus, olha só. O primeiro eu vou botar próximo de 90, tá vendo? Vamos fazer a pontilhada no eixo do seno, que é esse aqui, ó. Olha o tamanhão que deu. Tu concorda que quanto mais próximo de 90 eu colocar o ângulo, maior vai ser a projeção? Tu viu que aumentou um pouquinho? E quando o ponteiro estiver no 90, qual é o tamanho da projeção? Está preenchendo todo o eixo agora. Esse eixo nós acabamos de discutir que vale 1. Esse tamanho aqui, 1 e 1. Certo? Por isso que o 190 vale 1. Vou pegar um ponteiro aqui próximo do 180. Vamos fazer a projeção. Que tamanho é esse aqui? É o seno desse ângulo, sei lá, 170. À medida que eu vou me aproximando do 180, o que acontece com a projeção? Vai diminuindo. E quando for 180? A projeção deixa de existir, obrigado. Pegar um ângulo aqui próximo, 270, vou projetar no eixo do seno. Olha só o que está acontecendo, cara. Grandona a projeção, hein? Só que está indo para baixo. Menos 1 quando for 270. Quando o ponteiro estiver aqui, a projeção vai ser todo o eixo Y para baixo, que vale menos 1. Vou botar um ângulo próximo, 360. Vou projetar no eixo do seno. Era grandão, né? Veio diminuindo. Quanto mais próximo do 0, menorzinha é a projeção. E quando o ponteiro está no 0, a projeção deixa de existir. 0. O legal de fazer dessa maneira é que tu nunca vai precisar decorar. A única decoreba é lembrar que o eixo do seno é o em pé. Professor, onde é que você encaixa tangente nisso aí? Porque... Pois então, nós já vamos ver. Já vamos ver onde é que encaixa. tá aqui, mas eu não... Isso, vamos fazer o triângulo já vamos definir onde é que está essa tangente.
Galerinha, se o eixo do seno está sendo o eixo Y, quem vai ser o eixo X? Vocês concordam aqui? Ó? Vamos aproveitar esse desenho para economizar tempo. Esse tamanho aqui que eu pintei em laranja, ele é o cosseno. Vou provar. Quem é o cosseno de alfa? Vamos ver. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o OP duas linhas, sobre, que é o OP. Porém, nós acabamos de definir que todo círculo trigonométrico tem raio 1. Como dividir por 1 não fede nem cheira, o cosseno de alfa é o próprio tamanho OP duas linhas, que é esse tamanho que eu pintei em laranja aqui. Sabendo que o eixo do cosseno é o eixo horizontal, a gente pode executar o mesmo raciocínio que nós fizemos com o cosseno. Concorda comigo? É o que a gente vai fazer agora. Tem várias maneiras de decorar qual é o eixo do seno e o eixo do cosseno, certo? Só para vocês não esquecerem. Tem o estado de Santa Catarina, certo? O nosso estado, concorda-se que o S é mais em pé do que o C? Por natureza, o C ele é meio deitado, né? E o S em pé, né? Não sei se tu percebe isso. Quando me falaram isso, eu percebi, é verdade. O S é um cara muito mais em pé do que o C, né? O C, se a gente for fazer bonitinho, né? Ele é mais no horizontal do que o S. Então, uma forma de lembrar. Para quem é religioso, sinal da cruz. Sinal S de seno da cruz. C de cosseno, olha ali, ó. Tá entendendo? Cruz. Não gostei, professor. Porra, vai dar chato. Tudo bem, mais uma. Quando tu tá sem sono, tu fica em pé ou deitado? E com sono. Então não incomoda. Tá vendo? Sem sono, em pé, seno. Com sono, deita. Cosseno. Beleza? É igual que funciona. Tá? Agora se tu não gostou nenhum, vai... Mas tu já disse antes, era só do... Sim, sim, concordo. Não, ó, o que o amigo falou é verdade. Pô, mas tu já avisou isso a partir do triângulo que se forma ali, cara. O cara que sabe que seno é oposto sobre hipotenusa, que cosseno é adjacente sobre hipotenusa, ele já mata isso lá no começo. Ninja. Tu vê que tá feito assim, tem o ângulo, onde tem o ângulo, cosseno não tem esse... Isso tem a ver com a decomposição da física, que nós, a macetezinho da física, ninja. Assim seria a maneira mais nobre de tu lembrar, garoto. Parabéns. Tu lembra da origem da encrenca. Agora, às vezes, né, o cara que não é muito ligado nisso, ele, pô, ah meu Deus, deu branco, qual é o eixo do seno, qual é o do cosseno? Ele nem lembra que a origem é um triângulo retângulo. Para esse cara é que tem esses macetes toscos aí. Eu vou te dizer, cara, que assim, ó, no começo da minha carreira eu não gostava dessas piadas, eu nem falava. Mas aí o aluno vinha e me cutucava, professor, tu sabe daquela? Ele ia lá e contava. Além de causar graça, e algumas delas assim, porra, isso ajuda a decorar, não tem jeito. E como no vestibular é um mundo de matéria, e nem todo mundo vai poder aprender tudo desde o começo, às vezes uma decoreba idiota dessa faz o cara ficar com a solução na boca do gol, né? Tem uma pra mim que é uma das mais legais e mais marcantes, que é uma fórmula da física, que a galera chama de Habib me vê um kibe. Cara, é foda, ó. Habib me vê um kibe. E aí se tu tem todas as letras ali, né? Isso é para calcular o raio de uma partícula carregada imersa em campo magnético. Se o cara não... O cara tem que manjar de física para conseguir essa fórmula na hora. Igualar a força centrípeta à força eletromagnética. Mas se o cara lança de mão dessa decoreba boba, cara, o cara vai pro gol já direto, entendeu? Na questão. Eu cansei de falar isso aqui, um dia um amigo, pô, professor, caiu o Habib na prova, matei a questão. Questão aberta da UFSC, cai a questão de calcular o raio, tu joga no Habib e vê o que me deu. Enquanto às vezes o ninja vai ter que pegar a força centrípeta, igualar a força eletromagnética, isolar, cortar os elementos, entendeu? Então às vezes essas idiotices que a gente fala faz o cara sair na boca do gol. Não é que o cara vai saber mais física, né, cara? Mas às vezes o cara dá um golpe de sorte, pode ser a questão que bota o cara pra dentro da universidade. Só no terceirão eu vou te ensinar o Habib. Mas no ano que vem tem um monte de questão legal, cara. Tem umas piadas muito toscas que dá pra mim outra legal, só pra tu... Ano que vem, essa aqui, ó. Essa aqui é a equação de Clapeyron, o nome dela. P é pressão, V é volume, N é o número de mols. Já aprenderam o número de mols na química? R, constante universal dos gases perfeitos, e T, temperatura, para gases, certo? No estudo dos gases, a gente joga essa fórmula pra galera. Os pais de vocês devem ter conhecido essa fórmula como puta velha não rejeita tarado. É antiga, essa é antiga, cara. Os pais de vocês devem ter escutado essa piada.
Mas pra mim é melhor. Não sei se você lembra daquele caso do padre que se amarrou nos balões de gás hélio e não voltou. Lembra? Cara, a galera, assim, eu te juro, eu dei essa aula num dia, o padre desapareceu no outro, na outra aula a galera assim, professor, sabe a dedução da equação de Clapeyron? Eu já sabia que era bobagem, né? Eu não, qual é? Padre voador não retorna à terra. Porra, cara, é estudo dos gases, o cara se amarrou em balão de gás hélio, sabe? Cara, e é o gênio que criou isso, cara. E é o gênio que criou isso. Ó, ano que vem vai ter umas dessas, beleza? Eu me perdoe os palavrões, pais, é só é uma questão didática nesse caso. Pessoal, vamos fazer o mesmo estudo que a gente fez para o seno para o cosseno, lembrando que o eixo do cosseno é horizontal. Só isso. Só isso. Uma bela manhã. Círculo trigonométrico, a apostila até fez, só pediu para tu marcar os ângulos, para que tu te habitue, que é 0, 90, 180. Pronto, olha que prático que é. Show de bola. Ele quer que a gente descubra o cosseno de 0, o cosseno de 90, o cosseno de 180, o cosseno de 270 e o cosseno de 360. Quando o cara tá fera, ele não precisa mais nem fazer projeção nenhuma na mente dele. Ele estuda o círculo trigonométrico e vomita a resposta. Mas o negócio é que a gente se acostumar. Vamos botar um ângulo próximo do 0. Antes eu projetava no vertical, né? Agora eu vou projetar no horizontal. Tá vendo que quase chegou ali? Vou baixar um pouquinho. Se eu baixar um pouquinho esse ponteiro, o que acontece com a projeção? Aumentando, né? E quando o ponteiro estiver bem no 0, tá preenchendo todo o eixo do cosseno. 1. Vou fazer um ponteiro próximo de 90 graus. Vou fazer a projeção. O que aconteceu? Diminuiu, né? Vou botar um pouquinho mais próximo de 90, olha só. Diminuiu mais ainda. No 90 graus a projeção simplesmente deixa de existir. Essa não é tangente. Não. Resumindo, como era idêntico, eu já agilizei, ó. Quando for próximo de 180, a projeção começa a ficar próxima do menos 1. Em 180, preenche todo o eixo. Quando começar a ficar próximo de 270, vai diminuindo a projeçãozinha, ó. Em 270, ela deixa de existir. E quando eu começo a chegar próximo do 360, é igual a chegar próximo do 0. A projeção vai aumentando. Muito bem. Fala, meu querido. É em grau essa resposta? Não tem unidade a resposta. Tem um grauzinho ali. Ah, mas tens razão. Isso aqui foi um erro meu. Não é para ter grau. Por que não é para ter grau, galera? Seno é um tamanho dividido por outro tamanho, né? E aí centímetro por centímetro elimina. Fica adimensional mesmo, não tem unidade. Boa pergunta mais uma vez. Faltou falar da tangente, né? Se eu quisesse fazer a tangente aqui, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então tu vê geometricamente, não fica tão óbvio quem é a tangente ali. Para que eu descubra quem é a tangente, eu teria que fazer o seguinte, ó, deixa eu melhorar, deixa eu despoluir aqui o esquema. Círculo trigonométrico, eixo dos cossenos, eixo dos senos. A tangente, galera, o eixo dela é aqui, ó. Depois eu posso provar matematicamente por que o eixo da tangente é aqui. O negócio é o seguinte. Se eu pego um ângulo de 45 graus, por exemplo, ó, o ponteiro só viria até ali, né? Mas como é a tangente, a gente prolonga o ponteiro para ver onde ele bate. Aonde ele bate, esse tamanho todo é a tangente de alfa. Qual é a tangente de 0? Parabéns, tu consegue perceber que à medida que esse ângulo vai descendo, esse tamanho vai descendo também? Tangente de 0 é 0. Quanto é que tu acha que daria a tangente de 90, cara? Parabéns, tu consegue perceber que à medida que esse ângulo vai se aproximando daqui, essa reta teria que ir até em cima para poder bater no eixo da tangente, né?
E aqui ela nunca bateria, né? Concorda comigo? Tenderia ao infinito. Isso mesmo. 90 adiante não bate. Mais infinito. Tenderia ao infinito. É isso aí, mais infinito. Ô, professor, eu de 90 Mas já que tu falou isso, que eu não queria colocar o mais ali, tem um motivo. Mas parabéns, a tua colocação foi muito sutil. O que tu acha que acontece quando os ângulos são maiores que 90? Como é que eu vou achar a tangente? Pega os que são... Aí tu bota a reta da tangência do outro lado. Poderia ser. Pega os Parabéns, esquerdos. inteligente a maneira de pensar. Para não ter que reescrever a reta da tangente, os matemáticos pensaram assim, ó, prolongo para baixo. Daí faz E do outro lado, daí tu escreve outra reta. Se for para cá, tu prolonga para cima de novo. Na diagonal? Tá? Então, para esse ângulo aqui, por exemplo, ó, tem a mesma tangente que esse ângulo ali. Certo? Se aqui é 45 graus, por exemplo, esse aqui seria 180 mais 45, 225 graus. A tangente de 45 graus é exatamente igual à tangente de 225, já que os prolongamentos batem no mesmo ponto no eixo da Ah, tangente. então não pode ser menos, então. Sim, quando que é menos? Ou é abaixo, tá? Quando foi para baixo, ou seja, no segundo e no quarto quadrantes, a tangente será negativa. A tangente será negativa. Outra coisa legal, a tangente 45 é 1, né? Não sei se vocês lembram lá daquela tabelinha. E se eu tivesse feito com perfeição o desenho, ó, esse tamanho daria exatamente esse tamanho aqui. Pois não. Em 180 graus, quanto vale a tangente, galera? Zero. Parabéns, zero. Projeta pra cá. 270. Ah, sim, 270. É esse que era a discussão que eu ia levantar agora, Menos né? infinito? Tu vê, ó, o amigo falou a tangente de 90, eu falei que tende ao infinito. Quando é pra cima desce, tá ligado? É isso que nós vamos discutir agora. Mas é isso que nós vamos discutir agora. Não. Ó, então tá aí, então tu não entendeu talvez. Então vamos lá. O ponteiro, cara, tu sempre vai prolongar ele pra cima do eixo da tangente. Aí simples assim, quando for pra cima no eixo da tangente é mais, quando for pra baixo é menos, acabou. Aí tem uma sutileza que o amigo levantou ali, que tu percebeu a sutileza, que é muito bonito. Isso, esse negócio que eu só vou falar agora, só vai ter efeito para um ou outro que for estudar cálculo futuramente, tu vê. Tudo tem um propósito. Eu tá te ensinando seno, tangente, e vai aparecer cotangente, secante, cotangente, e o escambau. Não é pra bonito, eu ficava puto nessa hora. Eu gostava, hein? Imagina quem não gosta. Eu assim, que merda, para que eu vou usar isso? A resposta é, provavelmente tu nunca vai usar. Vai usar um ou dois aí que for para a área da engenharia, que for para a área da física, da matemática. Beleza? Então olha só que detalhe bonito esse que eu tenho para contar. Tem a ver com isso aqui mesmo, ó. Observe que quando eu peguei o ponteiro e comecei a aproximar de 90 graus, a tangente estava dando um valor grande, positivamente, não é? Tranquilo, galera? Quando eu vou me aproximar da tangente para valores assim, ó, 89 graus, certo? Vai dar mais um valor grande pra caramba. Quer dizer que quando ficar assim, vai tender a mais infinito. Tranquilo? Mas observem o ponteiro vindo pela esquerda do 90 graus. Para onde é que eu projetaria esse ponteiro? E estaria dando o quê? Infinitamente. Que interessante, tangente de 90,0001 menos infinito. Mas que porcaria é essa? A tangente de 90 é mais infinito ou menos infinito? É um número infinitamente grande. Positivo quando eu me aproximo dele pela direita. E negativo quando eu me aproximo dele. Quando isso acontece, a gente diz que o limite da função não está definido naquele ponto. Então a tangente de 90 não dá para calcular a tangente de 90. Porque quando eu calculo ela por valores pela direita, dá um resultado diferente do que quando eu calculo ela pelos valores da esquerda, tu vê, ó. É um ponto de inflexão matemática, a gente chama. Mas tu vê, é uma coisa que é uma discussão mais de calcular, de introdução a calcular. Bem sutil isso, cara. Isso tem uma série de consequências. Como? Por isso que eu não coloquei o mais infinito, eu deixei só infinito. O correto ainda seria mais ou menos infinito.
certo? Resumindo, lá no cálculo a gente escreveria isso, ó. Só para encerrar, tá? Porque agora nós temos que ir para a física. O limite da tangente de alfa, quando alfa tende a 90 por valores positivos, por valores à direita desse cara, então a gente pode colocar um maisinho ali, e o limite da tangente de alfa, quando alfa tende a 90 por valores menores que 90 graus. Esses resultados são diferentes. Quando eu tendo a valores maiores que 90, o resultado fica menos infinito. Quando eu tendo por valores menores que 90, o resultado tende a mais infinito. Por isso que o limite da tangente de alfa, quando alfa tende a 90, não existe. Porque para o limite de uma função dar o valor que a gente quer, eu tenho que dar o mesmo resultado tendendo por valores positivos ou por valores negativos daquele espelhado. Já tu pode pensar dessa maneira. Isso tu só vai ver, na verdade, nas primeiras aulas de cálculo A, no começo da faculdade, quando te introduzirem essa noção de limite de uma função. Certo? Tu vê, ó, eu não pretendia falar disso, eu não projetei isso na minha aula, mas 2 alunos me cutucaram de um jeito que eu precisei, né, dar uma informação um pouco mais precisa. Não se apavorem, isso não será cobrado. Está aproximado, né? Porque se tem ouvido algum valor, ele está curvado. Pois é, não, mas eu digo o seguinte, o limite de uma função quando alfa tem 90, é isso, ou seja, não é 89, é 90, só que eu vou me aproximando aos poucos, certo? E quando tu faz uma calculadora, para não gastar muito tempo fazendo na mão, né, tu percebe que o que está acontecendo aqui, vai colocando os valores, tu vai verificando realmente, cara, vai tendendo ao valor que o sujeito disse mesmo. E geometricamente faz sentido, né? Então, agora, geometricamente dá para aceitar. O difícil, de repente, é o jovem perceber. Até parece que conhecer isso vai me dar uma capacidade matemática no futuro maior do que a que eu tenho hoje. Foi o estudo desses detalhes, desses limites, que permitiu Newton e Leibniz criar a matemática que se usa na faculdade. Certo? Galerinha, adorei, cara. Fomos muito além do que eu queria. Qual é a tua tarefinha, então? Tenta terminar a questão 3 ali, ó. A questão 3 da página 14. Com essa nossa discussão vai ficar fácil. E aí, página 15. É isso aí, ó. Página 14 e página 15 a tua tarefinha. Faz a uma página 16 também. Vou até escrever, já que alguns se perderam na última tarefa, ó. Tarefa. Página 14, 15 e na página 16 eu só vou pedir o 1, ó. Ó que queridão que eu fui. A 14 e a 15 é mais leitura, tá, gente? Tem uma coisa ou outra para tu tentar fazer. Pode. Vou dar uns 5 minutinhos para respirar e vamos começar a física.